Eu acabei de ver um post no LinkedIn que dizia: nem abri o currículo, foi eliminado na hora. E aí tava lá, tinha lá 3 perguntas que a pessoa fez, a recrutadora fez. Uma delas é: por que você se candidatou a essa vaga? E o candidato simplesmente respondeu: porque eu preciso trabalhar. Ela ficou extremamente incomodada porque ela não ouviu aquilo que ela queria. E todo mundo no comentário falando que qual era o problema da pessoa ter sido honesta, afinal a gente trabalha porque precisa. E aí ela se justificando que o candidato deveria ter sido, porque era uma vaga de gestão para ganhar R$ 6.000, mas era uma vaga de gestão estratégica, mas que ele deveria ter sido mais comunicador ou na verdade, ter falado que ela gostaria de ter ouvido. E, infelizmente, é o que a gente vê nos processos de seleção. Ela nem abriu o currículo e poderia ser o melhor funcionário que ela tem lá. Teria nessa empresa. Por quê? Porque às vezes as pessoas estão tão cansadas de responder tantos questionários quando elas estão procurando emprego, que elas não aguentam mais. Esse tipo de pergunta que não leva a lugar nenhum, a não ser você responder aquilo que a recrutadora ou recrutador quer ouvir. E eu nunca fiz esse tipo de pergunta nas minhas seleções, porque eu quero ouvir a pessoa, eu quero saber quem é. Mais importante para mim é o caráter dela, já que a gente contrata por habilidades, mas demite por comportamento, eu vou conhecer o comportamento, porque a pessoa precisa estar disposta, ela precisa querer aprender, e aí, todo o resto é ensinável. Tudo bem, um cargo de gestão, a pessoa já precisa ter uma certa experiência, mas, na verdade, o que ele respondeu errado quando ele disse por que ele se candidatou àquela vaga? Porque ele queria trabalhar. Muitas vezes a gente não tem interesse, mas a gente tem necessidade. As pessoas estão procurando emprego, às vezes elas estão tanto tempo parado que elas já estão cansadas. E aí você pode dizer, também ele está parado porque ele responde assim nas entrevistas. Ou seja, aí você faz um monte de pergunta roteirizada que tem um monte de profissional ali na internet te ensinando como você deve responder. Como você se vê daqui a 5 anos? A resposta certa para essa pergunta, seja lá qual for, é você dizer que você quer estar naquela empresa, é dizer que você quer a cadeira do seu gestor. Ou seja, você vai preparado para que a entrevistadora quer ouvir e não para que você genuinamente quer falar ou quem é você. E aí é onde pecam as empresas que falam, nossa, o nosso recrutamento, a nossa seleção, nosso recrutamento foi um sucesso. Nossa taxa de turnover aqui é um sucesso, super baixo. E aí, por outro lado, a gente vê equipes reclamando de ambiente tóxico. Não à toa a NR1 está aí, que é para combater os excessos no ambiente de trabalho e pensar na saúde mental. Será porque se você está acertando tanto aí no seu recrutamento, se o seu recrutamento é tão perfeito, porque as equipes estão assim? São tão, obviamente, são heterogêneas, mas por que elas não estão engajadas? Se você está arrumando tanto funcionário bom, é porque você está errando no seu recrutamento. Você precisa ouvir as pessoas, entender os anseios, as necessidades. Nem sempre ela tem interesse, mas ela tem necessidade. Às vezes alguém que tem necessidade vai fazer melhor do que alguém que diga que tem interesse. Porque interesse mesmo a gente teria numa vaga que paga mais de R$ 20.000, que trabalha home office, né? Num cargo alto, numa empresa excelente, com benefícios maravilhosos. É isso que a gente tem interesse, mas nem sempre nós estamos preparados para esse tipo de vaga. Então, muitas vezes a gente tem a necessidade de começar num cargo menor e ir galgando conforme a experiência, talvez dentro da empresa, ou se não tiver oportunidade em novas, às vezes você tem que dar um passo para trás para dar um passo maior para frente. E é isso. Às vezes a gente não tem interesse não na vaga, mas a gente tem necessidade. Então ouça os seus candidatos, converse com ele. E é por isso que nós temos que revolucionar esse mercado de recrutamento e seleção que há anos está enviesado. Há anos e anos as pessoas fazem entrevista e fazem as mesmas perguntas do mesmo jeito. E é por isso que é tão urgente o novo projeto que eu estou lançando, canal Entrevista de Emprego. Lá eu vou dar oportunidade para as pessoas falarem e para elas serem vistas e ouvidas da forma como é a realidade dentro da empresa.
no dia a dia das empresas, no dia a dia da equipe, no dia a dia desse colaborador. Como é o caráter dele, se ele tem match com a tua cultura ou não. Aí sim, vamos ter empresas que podem contratar bons profissionais e aí sim formar uma equipe de valor, ouvindo, dando voz e não eliminando o currículo só porque ele respondeu de uma forma talvez um pouco atravessada ou inesperada, porque as recrutadoras, normalmente, nós recrutadoras, né, nós não, porque eu não me incluo nessa, mas algumas, vou dizer algumas, tem necessidade de ter o ego inflado, né? Porque assim era cultural que as pessoas, e até hoje chegar numa entrevista e agradar quem é que está entrevistando. Então, assim, eu preciso puxar o saco de quem vai me entrevistar. Afinal, é ela que vai me passar para a próxima fase ou não. E é verdade, é ela que vai passar. Mas não com critérios técnicos, embora diga, nossa, mas nós temos técnicas, nós estudamos para fazer recrutamento e seleção, nós somos psicólogas. Mas se a pessoa responder um pouquinho diferente daquilo que te agradava, você eliminou sem ao menos entender o porquê ele respondeu desse jeito e quais são as qualificações dele no currículo. Ah, mas isso não justifica, porque se ele já respondeu assim, diz muito sobre ele. Será mesmo? Será que isso não é um viés seu, um viés inconsciente, um pré-conceito? Afinal, você não deu a oportunidade de conversar e nem entender por que ele respondeu. E eu não vejo nada, absolutamente nada de errado nessa resposta. Talvez seja a maneira como ela leu, porque quando está escrito, você pode ler assim: porque eu tenho necessidade de trabalhar, ou você pode ler assim, porque eu tenho necessidade de trabalhar. Depende da entonação, de como você leu, você achou que foi rude, e pode ser que a pessoa não estava sendo rude, ela só estava sendo sincera, querendo dizer, olha, eu só preciso de uma oportunidade. Talvez não seja a melhor forma de se expressar, ok, mas isso é de cada um. Isso não deveria eliminar candidato nenhum na fase de as perguntas eliminatórias, porque não agradou a recrutadora. Ok? Então vem comigo no canal Entrevistas de Emprego, que é urgente esse projeto. A gente precisa começar a mostrar como fazer uma entrevista de verdade, não desqualificando o trabalho de nenhuma colega, mas a intenção é dar voz àqueles que muitas vezes são eliminados por conta de uma simples pergunta que não tem seu currículo nem olhado, e tantos outros que chegam na pilha, que são triados, às vezes o próprio robô já eliminou. Então, a gente precisa dar voz a essas pessoas, tantas pessoas precisam trabalhar, tá bom? Vem comigo!